Queridos e amados irmãos, com muita alegria, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Você está aqui no nosso podcast, através do Spotify, do YouTube, no canal Pastor Henrique Regis e também através das nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Toda semana colocamos no ar um subsídio da Escola Bíblica Dominical para auxiliar professores e alunos. Nós estamos tratando aqui a classe dos adolescentes e nós usamos a revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus dos Juvenis, que tem entre 15 e 17 anos de idade. O nosso tema geral é o Espírito Santo, Deus presente entre nós. E a aula que nós devemos ministrar é a aula do dia 26 de novembro de 2023, a aula de número 9. O tema desta aula de número 9 se chama Os Dons do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 12, 7, que diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, tá? A leitura bíblica em classe está aqui em Romanos, capítulo de número 12, do 4 a 8, que diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, faça com muito cuidado, o que exercita misericórdia, sempre faça com alegria. E agora vamos ler também, dentro da leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 12, do 1 até o versículo 1, depois do 4 até o 11. Então, 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorantes aqui no sentido de que não tenham conhecimento. Do versículo 4 ao 11 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito é dada a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito é dado a fé, a outro pelo mesmo Espírito, o dom de curar, ou dons de curar, a outro pelo mesmo Espírito, a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir o Espírito, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito é que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como bem quer. Nós temos os nossos objetivos nessa lição, e os objetivos são expor para os irmãos o significado e propósito dos dons, trazer os chamados dons ministeriais e trazer também os dons espirituais, tá? Então, vamos lá. No primeiro ponto da nossa lição, tem aí o significado e propósito de dons. O que significa dom? Dons, né? O que significa dons? É o primeiro ponto. A palavra dom significa presente, dádiva, donativo, ou também se refere a um dote natural que cada pessoa tem. Os dons espirituais significam dádivas de Deus concedidas à sua igreja para a edificação da mesma. Existe uma verdade de dons ou uma variedade de dons, e quanto mais a igreja possuí-los, mais operações do Espírito acontecerão. Ninguém recebe os dons por merecimento, e a Bíblia diz que o Espírito Santo concede a cada um como lhe apraz. Muito bem, então quando a gente observa na Bíblia, a gente vê a palavra dom.
E nós temos os dons naturais, que são as benesses com as quais Deus nos abençoa e abençoa a todos, tanto servos de Deus quanto não servos de Deus, tanto justos quanto injustos. Por exemplo, um dom natural é a vida, outro dom natural é o alimento, outro dom natural é o trabalho, isso são dons naturais. Mas a Bíblia também, ela fala de dons espirituais. E esses dons espirituais são dons dados exclusivamente para a igreja, são dons dados pelo Espírito Santo e são dons que têm o condão ou o propósito de edificar o indivíduo, mas sobretudo a coletividade, a comunidade, a igreja, chamados dons espirituais. Agora, a Bíblia também vai falar de, além dos dons naturais, que já falamos, e além dos dons espirituais, ela vai falar dos dons chamados ministeriais, né? Os dons de ministérios, os dons de funções, os dons que implicam atribuições de algumas funções. E, por fim, a Bíblia vai falar também dos chamados dons de serviços, tá bom? Mas lembrem-se sempre aquilo que Tiago fala em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes. É uma doação de Deus aos homens, através do Espírito Santo, para um fim de autoedificação e também para o fim de edificação comunitária. Eu também ressalto que alguns dons têm propósito de expansão do reino de Deus, ou seja, fazer sinais para que, através desses sinais, o reino de Deus seja expandido. No tópico 1 ainda, no ponto 1.2, diz assim, classificação dos dons. O Espírito Santo atua de diferentes modos na Igreja de Cristo, distribuindo dons que são classificados pelos estudiosos como dons ministeriais, são os dons que se relacionam com o serviço da igreja, dons espirituais, são os dons que se relacionam à vida espiritual da igreja. Então, há esses dois tipos de dons aqui. Eu, particularmente, gosto de classificar em dons naturais, dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviços, tá? Quais são os propósitos dos dons? Deixa eu dizer uma coisa, a nossa aula aqui, ela tende a falar dos dons não apenas no aspecto do dom natural, mas sobretudo dos dons espirituais. E os dons espirituais são dados para a igreja, são benesses de Deus, são virtudes de Deus, são graças de Deus concedidas aos santos, à igreja. Por quê? Porque lá em João fala assim, que o Espírito Santo não pode ser concedido ao mundo, porque o mundo não o conheceu. Então o Espírito Santo é concedido àqueles que receberam Jesus, porque ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a partir do momento que o indivíduo recebe Jesus, ele recebe também o Espírito Santo. E com o Espírito Santo vem dons. Quais dons? Dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviços, tá? Quais são os propósitos do dom ou dos dons? Aqui nós estamos tratando ainda do tópico 1, item 1.3. 1.1 é o que são os dons, já falamos. Item 1.2, classificação dos dons, nós já falamos. E agora, item 1.3, os propósitos dos dons. Muitas pessoas recebem os dons do Espírito com propósitos divinos específicos. Dentre eles podemos destacar, revelar ao mundo que a igreja é o corpo de Cristo e assim, no nome de Jesus o nome de Jesus será sempre glorificado. Então, primeiro propósito do dom, revelar ao mundo que a igreja é o corpo de Cristo. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito é confirmar a palavra de Deus através de operação de milagres. Por quê? Em Marcos 16, 15 em diante fala, e estes sinais seguirão aos que crerem. Quais são esses sinais? Aqueles sinais produzidos com dons. Por exemplo, o dom de curar realiza uma cura, é um sinal. O dom de maravilha realiza uma maravilha e é um sinal. Entende? O dom da fé realiza uma grande obra e é um sinal. Então, confirma a palavra de Deus através da operação
de milagre na igreja, tá? E terceiro propósito do dom, edificar o crente em particular e a igreja de um modo geral, tá bom? Muito bem. Item 2 da nossa lição, os dons ministeriais. Vamos começar por ele. Em Romanos 4, 12, do 4 a 8, Paulo falou da importância que cada crente tem na igreja de Jesus. Ele usou a figura de um corpo e seus respectivos membros, distinguindo a importância de cada um, porque todos os membros do corpo são importantes, né, irmãos? Em seguida, o apóstolo passou a descrever os dons ministeriais, mostrando que todos podem estar ocupados na obra de Deus, desempenhando um trabalho importante com muito zelo. Então, quais seriam estes dons ministeriais que Paulo vai tratar? Os dons ministeriais, eu acredito que melhor nós encontraríamos esses dons lá em Efésios 4:11. Deus deu uns para pastores, evangelistas, apóstolos, profetas e mestres. São dons ministeriais, entende? Agora, não são apenas dons ministeriais estes, né? Ou seja, aquele rol ali não é um rol exaustivo, é um rol exemplificativo, porque outros dons ministeriais vão aparecer no Novo Testamento, como, por exemplo, o cooperador, como, por exemplo, o diácono, como, por exemplo, o bispo, o episcopo, o presbítero, bispo, presbítero, né? O episcopo, entende? Então, esses são todos os dons chamados de dons ministeriais. Então, o que é um dom ministerial? É quando Deus dá a um homem o poder de desenvolver uma atribuição ministerial. Então Deus chama esse homem, vocaciona esse homem e a igreja reconhece. Aí ele vai ser um cooperador, ele vai ser um diácono, ele vai ser um presbítero, ele vai ser um evangelista, ele vai ser um pastor, ele pode ser um apóstolo, né? Não como os apóstolos do Novo Testamento, mas ele pode ter esse trabalho de apóstolo, que o apóstolo para nós hoje é como se fosse um missionário. Então ele pode ser um implantador de igrejas, um formador de obreiros, né? Um indivíduo que expande o reino de Deus nesse sentido, sendo apóstolo, né? Ele pode ser um doutor, quer dizer, um mestre, um ensinador. Ele pode ser, por exemplo, um profeta, né? Ele pode ser um evangelista e ele pode ser um pastor. Então, esses dons são chamados de dons ministeriais. Agora existem também os chamados dons de serviços. Então, em Romanos 12, do 4 a 8, aparecem alguns serviços. Por exemplo, o dom de profecia, né? A profecia é o único dom que aparece também na outra lista de 1 Coríntios capítulo 12. É importante destacar que pronunciar alguma palavra da parte de Deus aos homens é algo que demanda fé e responsabilidade. Então, no Novo Testamento, lá em Lucas, fala que o ministério dos profetas e a lei, esses dois itens se encerraram em João Batista. Quer dizer, nós não temos profetas do quilate dos profetas veterotestamentários, além de João. Mas nós encontramos no Novo Testamento profetisas. Por exemplo, nós encontramos a Ana como profetisa, as filhas de Filipe, o Ágabo, o próprio apóstolo São Paulo é um profeta, e o próprio João é apóstolo que escreve o Apocalipse, que é um livro profético do Novo Testamento. No decorrer da história da igreja, a gente aprende que o dom de profecia, ele está presente na igreja, e que há sim alguns irmãos que têm isso como maior marca, né, como maior característica. Então, se você profetiza, você tem que fazer com duas características. Primeiro, com fé, e segundo, com responsabilidade. Outro dom de serviço ainda são os dons de ministério, né? Que Paulo fala, aquele que ministra. O sentido que Paulo emprega aqui, ministrar, quer dizer servir. É a disposição, capacidade e poder, né, dados por Deus para alguém servir e prestar assistência prática aos membros e aos líderes da igreja, a fim de ajudá-los a cumprir a responsabilidade para com Deus. Por exemplo, o ministério aqui é ministrar, então abrange
todos os dons ministeriais, como, por exemplo, a diaconia, mas tem a ver com ser cooperador, tem a ver com... Então, aqui são dons e serviços, né? Não é um ministério específico, todos os ministérios, tá bom? Outra coisa, aqui fala da docência, serviço da docência, ensinar. Ensinar requer dedicação e é uma tarefa de implicações sérias. Deus deu à igreja um ministério levando pessoas qualificadas para isto, pois apenas o Espírito Santo pode sustentá-los. Então vejam só, Deus levanta na igreja hoje mestres, né? Ensinadores, e esses ensinadores devem ensinar com dedicação. Eu acho muito bonito quando Paulo fala aqui que se você ensina, você deve fazer isso com dedicação. É importante dedicar. Eu, por exemplo, estou gravando essa aula aqui para os irmãos num ato de dedicação. Vocês vão dar aula para os alunos num ato de dedicação. Para quem ensina, é preciso que se dedique, né? Outra coisa, um dom aqui que aparece que é o dom de exortar, né? O que significa esse dom de exortar? A ideia de exortar aqui é diferente de falar duro com alguém, mas de consolar pessoas, encorajando-as. Nem todos prestam esse serviço ou têm esse dom de serviço de exortar, mas ele deve ser cultivado, porque o exortar não é falar duro, mas o exortar aqui no sentido de consolar. Barnabé, por exemplo, ele é chamado o homem da exortação ou o homem da consolação, né? Muito bem. Outro dom de serviço é assistencial. A igreja tem um tipo de serviço que é repartir com os necessitados. Então, isso aqui é um dom de serviço, da filantropia, né? Da beneficência, de você ter a mão aberta, de você ser hospitaleiro, de você ser sempre doador, né? Ter as mãos abertas. E um outro dom de serviço é o dom da administração. Nem todos estão no posto de liderança. Existe uma hierarquia que deve ser respeitada, pois ela foi constituída por Deus para o bom andamento da sua obra na terra. Por isso, a exigência que a Bíblia faz para quem preside é muito alta, deve presidir com cuidado. Dessa forma, devemos fazer o que a Bíblia manda, obedecer aos nossos pastores, pois muito é exigido também deles. Aliás, eu acho que é Tiago que fala, né, que não quereis vós todos ser ministros, porque o vosso juízo é maior. Nos evangelhos tem repetidas vezes essa expressão, né, que Jesus fala: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quem tem o dom de serviço de administrar, seja na tesouraria, seja no secretariado, seja na presidência da igreja, seja na condução dos irmãos, seja na condução do departamento, deve fazer isso com muita diligência e muito tato, para não ferir pessoas, porque está lidando com a noiva de Cristo. Agora, aqueles que são liderados também devem atenuar o trabalho do líder, servindo o líder com amor e com bastante denodo, né, e entrega. Muito bem, então nós falamos dos dons naturais, falamos dos dons ministeriais, falamos dos dons de serviço. Agora falta falarmos apenas sobre os dons espirituais, que estão descritos em 1 Coríntios, capítulo 12, do 7 a 11. Aí tem aqui os chamados dons de revelação. O que são os dons de revelação? Aqueles dons que você recebe revelações. Palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito, né? Depois nós temos os dons de elocução ou de locução, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. E depois nós temos os dons de poder, que são o dom da fé, os dons de curar e os dons de operar maravilhas. Eu quero terminar dizendo que o dom é importante ser buscado. Paulo diz: busquem os principais ou os dons, né? Busquem sempre os melhores dons. Então a gente deve buscar. Outra coisa, os dons são para nós hoje. Nós, pentecostais, cremos que os dons são para nós hoje. Tanto os dons naturais quanto os dons ministeriais, dons de serviços e dons espirituais. Tá? É para nós hoje. Agora, uma outra coisa que deve se dizer é que o dom não salva. O dom serve para a autoedificação, para a edificação da igreja, para a realização de milagres e expansão do reino de Deus, para que os sinais aconteçam, mas o dom não salva. Quem salva é o fruto do Espírito, que nós estudaremos mais para frente. Mas busque ardentemente, sempre na sua vida,
os melhores dons, porque esses dons servem para atender demandas e necessidades que o Espírito Santo julgar que a igreja possui. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima. Ósculos!